Bom dia, pessoal. Vou dar continuidade aqui. Essa aula é bem extensa, né? Então eu vou fazer mais umas partes. Vamos ver se eu consigo terminar agora a aula, tá? Nós paramos, então, no parênteses, né? O próximo sinal de pontuação que aparece bastante, seja em diálogo, seja em texto, em prova, é a travessão, tá? O travessão, ele aparece quando nós queremos mostrar alguma fala de algum personagem. Então, eu digo, por exemplo, e a Mônica falou Cebolinha. Quando eu for iniciar essa frase, eu coloco um travessão na frente, tá? Então, o primeiro uso dele é para fala de personagens, tá? Posso separar frases ou orações explicativas ou expressões apenas, né? Então, igual nesse caso, ele tem a mesma função da vírgula e a mesma função do parênteses. Então, por exemplo, eu posso falar Chico Buarque, compositor brasileiro, eu posso colocar compositor brasileiro entre vírgulas, entre parênteses ou entre as travessões, tá? Separa aí também um aposto, tá? Ou, do mesmo modo que a vírgula, as orações intercaladas também podem ser separadas pela presença do travessão. Outro sinal muito usado são as aspas, pessoal. Aspas a gente vai separar, quando formos destacar alguma fala de alguém, tá? Ou em um trabalho formal, quando a gente for colocar uma citação direta, tá? O que é a citação direta? É quando a gente coloca reproduz exatamente o que o autor falou, tá? Então, igual eu coloquei lá para vocês. Quando eu coloco, segundo essa de Queiroz, os amores possíveis começam a morrer no momento em que se concretizam, eu estou parafraseando, né? Ou se eu for escrever exatamente a mesma coisa que ele disse, eu coloco essa oração, essa fala dele entre aspas. Então eu posso colocar, de acordo com essa de Queiroz, 1888, página 10, abrir a aspas, né? E escrever o resto da frase. Ou seja, os amores perfeitos começam a morrer no momento em que se concretizam. É importante vocês saberem que uma citação, quando já tem duas aspas, se eu for colocar uma aspa dentro da outra, eu coloco apenas uma, tá? Então, se eu for colocar uma citação dentro da outra, eu abro o meu escrito com duas aspas, no meio dele eu coloco uma aspa só, fecho, termino o texto e depois coloco as duas aspas, tá? Outro sinal de pontuação que nós temos é o colchete, tá? O colchete, ele tem mais ou menos a mesma finalidade que o parênteses, tá? Mas, por exemplo, se for... Ele restringe alguns escritos didáticos. Por exemplo, se eu for colocar uma palavra, escrever uma palavra e depois eu colocar uma observação assim, do latim, e escrever a palavra em latim. Essa observação que vem do latim, essa palavra escrita em latim, vem entre colchetes, tá? Não é muito usado, tá, pessoal? Os outros que eu descrevi aqui, que eu fui colocando exemplos, são bem mais usados do que esses, tá? O asterisco, tá? O asterisco é quando a gente for colocar alguma observação, tá? Por exemplo, vou colocar uma nota de rodapé. Então, eu estou escrevendo lá algum texto sobre as grandes cidades do Brasil e aí eu resolvo colocar uma observação além que não cabe na estrutura do meu texto, tá? Aí eu coloco lá, escrevi lá Rio de Janeiro, São Paulo, vou colocar uma informaçãozinha extra na parte de baixo do meu texto, no fim da página, no rodapé, tá? A respeito de São Paulo. Então eu coloco um asterisco,
tá? No escrito na cidade de São Paulo, no escrito São Paulo. E lá abaixo eu coloco o asterisco novamente e venho inserindo a minha informação na nota de rodapé. Se vocês forem usar mais de um asterisco no correio do texto, eu aconselho usar a enumeração. Tá? E por último, pessoal, nós temos o parágrafo. O que é o parágrafo dentro de um texto? O parágrafo, ele é uma amostragem, né? Vamos dizer, uma forma especial, assim, de organização no correio do texto, de quando a gente for ou mudar de um determinado assunto, né? Dentro daquele assunto, dentro daquele tema, a gente for mudar de um determinado assunto dentro da redação de vocês, ou para não escrever um parágrafo extremamente extenso. Então, vamos supor que nós estamos escrevendo uma redação para vestibular a respeito da situação da floresta, as queimadas criminosas da floresta amazônica, certo? Aí eu vou escrever um parágrafo inicial colocando do que diz o texto, certo? O que eu vou abordar dentro desse tema. Tá? Aí eu vou mudar de parágrafo, por exemplo, e vou falar a respeito da questão das queimadas das árvores, o que acontece com o ar mais poluído, que não chove tanto, né? Por que perder as árvores não é saudável para o ser humano e para os animais. Aí depois eu vou mudar de assunto e vou falar, por exemplo, do perigo das queimadas para os animais que vivem na floresta. Tá? Então, primeiro eu falei a respeito das árvores, né? E eu vou mudar de um assunto falando do que acontece com os animais em função dessas queimadas. Então, para ficar numa organização melhor para o nosso texto, né, e não ficar um parágrafo muito extenso, a pessoa se perder no correr do nosso texto, eu separo em 2 parágrafos diferentes. Então, um parágrafo eu vou falar a respeito da queimada das árvores e no outro parágrafo eu vou citar sobre o problema enfrentado pelos animais em função dessas queimadas criminosas.